Então, procrastinação é quando você tem realmente ali uma tarefa e você cria ideias, você deixa a sua mente te controlar e aí você vai deixando aquilo para depois, né? Então, você substitui, por exemplo, o prazer do futuro, a vitória do futuro, né? E você traz para o momento. Então, você pega, por exemplo, os grandes procrastinadores geralmente são esses, né? Que eles têm a escolha, eles escolhem fazer só o que dá prazer no momento. Bom, muito bom dia a todos, começando mais uma vez aqui o nosso podcast, Edson Cast. As convidadas de hoje, Ana Beatriz. Olá, bom dia, tudo bem? Camila. Olá, bom dia. Sempre esqueço o sobrenome da Camila. Magluta. Ou Bruno. É italiano? O Bruno sim. Magluta é libanês. Libanês, pô, legal. Hoje, qual que é o tema que a gente tem pra hoje? É procrastinação. Procrastinação? É verdade. É verdade. A Bia é portuguesa. De Lisboa, Bia? De Lisboa, nascida e criada em Lisboa. Pô, legal. Alfacinha. E aquele Lisboa, eles chamam Lisboeta... Alfacinhas. Alfacinhas? É verdade. E quem que é o Lisboeta? Como? Lisboeta, eles não falam Lisboeta? Não falamos tanto, entre nós somos os alfacinhas. Alfacinhas? É verdade. Interessante. Tem alguma explicação? Na realidade eu não sei. Eu sei que por vezes no norte também somos chamados de mouros, porque Lisboa, nos tempos bem antigos, estava sob o domínio islâmico, então nós para o norte somos considerados também os mouros. Mas por norma, quem nasce em Lisboa e vive em Lisboa é o alfacinha. Então, boa. Então temos aqui a Bia Alfacinha. Boa, vamos começar então nosso podcast, procrastinação, e onde a gente vai colocar aqui também, além da nossa opinião, um pouco também de conhecimento geral de que a gente tem sobre o assunto, né? Bia, para ti, o que você acha que é procrastinação? Então, para mim, é ter alguma coisa para fazer, mas deixar isso para fazer outra coisa que vai me dar prazer no momento. Por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar, mas decido pegar no telemóvel para ficar ali no Instagram e passa 1 minuto, passam 10, passa meia hora, passa 1 hora, é o final do dia e eu não terminei o que realmente precisava de fazer. Portanto, para mim, é deixar alguma coisa para fazer outra coisa que não interessa, na realidade. E para ti, Camila? Eu penso igual, na verdade, acho que a procrastinação, além disso que ela falou, ainda acaba se tornando um vício, né? Na minha opinião, acho que quanto mais você procrastina, mais você quer não, mas acaba procrastinando, porque isso acaba se tornando um hábito. Acho que também procrastinação também se torna um hábito. É um pouquinho uma bola de neve. É uma bola de neve, exato. Sim. Porque aí você pensa, eu já não fiz hoje, então amanhã vou deixar para amanhã. Aí você deixa para amanhã e não fez amanhã e isso acaba se tornando... Acaba enrolando e depois chega a hora em que tem que acabar. Vocês acham que tem alguma causa assim, específica porque que as pessoas começam a procrastinar? Então, por vezes há pessoa que tem ansiedade e que só de pensar que tem que fazer acaba por enrolar e deixa para a última da hora. Outras que eu acho que acaba por ser um pouquinho intrínseco, eu não sei dizer se é genético, por exemplo. Sim, tem genética. Se tem ali alguma coisa envolvida, mas eu acho que há pessoas que têm mais predisposição para ser procrastinadoras, sem dúvida. Não sei, como Camila também. Eu considero uma pessoa procrastinadora. E acho que sim, e eu me considero, isso bem que eu falei, acabou se tornando um hábito para mim procrastinar, porque, entre aspas, vamos dizer assim, no fim eu sempre entrego, tá? Eu vou entregar, não é que eu não vou entregar, mas vou entregar. Vai entregar ali no último minuto. No último minuto, assim, já passou até uns 5 minutinhos e eu entrego. Pronto, eu no meu caso já sou um pouquinho ao contrário, porque eu sou daquelas que me dá ansiedade saber que vou deixar para a última, então eu tenho que manter tudo um pouquinho organizado. Mas eu considero que tenho uma percentagem de procrastinação. Acho que toda a gente tem sempre alguma coisa, há algum campo na vida que acaba por procrastinar. A procrastinação, assim, de fato, assim, todos têm. Alguns vão ter para umas coisas, outros vão ter para outras coisas, mas todos nós, em algum momento da vida, vamos procrastinar ou já estamos procrastinando alguma coisa. Então, o exemplo é aquela pessoa que vai muito bem no trabalho e nos estudos, mas não se cuida. Procrastina, por exemplo, o próprio corpo, a própria alimentação.
Então, procrastinação é quando você tem realmente ali uma tarefa e você cria ideias, você deixa a sua mente te controlar e aí você vai deixando aquilo para depois, né? Então, você substitui, por exemplo, o prazer do futuro, a vitória do futuro, né? E você traz para o momento. Então, você pega, por exemplo, os grandes procrastinadores geralmente são esses, né? Que eles têm a escolha, eles escolhem fazer só o que dá prazer no momento. É isso. Então, e tudo que não dá prazer no momento, que vai ter um pouco de estresse, que pode ter alguma coisa, só que isso tem uma base psíquica, então tem várias camadas, então não dá pra gente pegar e falar, por exemplo, de procrastinação e não deixar, por exemplo, o fator de realmente doença, né? Tem uma parte da população que acaba ficando um pouco mais crônico, né? Com essa questão da procrastinação. E principalmente pessoas que têm ansiedade. E aí é o que a gente já até discutiu um pouco, né? Você vai ter aquelas pessoas que realmente vão procrastinar por conta da ansiedade. Então, a ansiedade atrapalha, ela acaba procrastinando porque ela não quer ter a dor ali de ou fracassar, que é uma coisa que ela criou na cabeça dela, entendeu? Então, se ela acha que ela vai fracassar, ela já está ansiando uma coisa que está no futuro, que não aconteceu e que vai acontecer muito pela forma que ela está pensando. Porque tudo que você começar pensando de maneira negativa, você não traz nada. Você não vai conseguir converter para uma coisa positiva, entendeu? Então, essas pessoas, por exemplo, esse grupo precisa de ajuda. Isso daí você precisa ir para um psicólogo e conversar e começar a fazer o tipo de tratamento. Até o final do podcast, a gente vamos tentar desenrolar aqui, pelo menos dentro do que a gente sabe, o que fazer, né? O que fazer para tentar diminuir isso, né? E também equilibrar isso, né? Eu acho que é muito equilíbrio. Em todas as áreas ali, né? Como que funciona essa questão da procrastinação. Eu, por exemplo, como todos, em algumas coisas, eu sou procrastinador também. Só que no meu caso, por exemplo, eu não faço por conta de medo de fracasso, de nada disso, entendeu? Eu controlo muito a minha emoção nesse sentido, né? Eu não tenho medo de fracasso, não tenho medo de não conseguir fazer uma tarefa, eu controlo muito bem. Mas, às vezes, a minha procrastinação, ela pode ser ou porque eu acho que eu ainda não estou pronto, ou porque eu acho que... porque eu acredito que eu não estou pronto para fazer aquilo. Por exemplo, hoje eu vou procrastinar não ir para academia. Só que para muitos é uma procrastinação. Para mim já não é. Eu sei que é uma procrastinação nesse sentido, mas na maneira que eu organizo as coisas para mim não é. Por que eu não vou fazer hoje academia? Porque sempre quando porque a procrastinação é isso, é você dar uma razão para uma coisa que você teria que fazer. Eu escolhi, por exemplo, não ir hoje para academia, não ir amanhã. Por quê? Porque eu já estou 2 semanas sem ir, certo? E aí, na quarta-feira da próxima semana, hoje é sexta, tá? O podcast vai ser provavelmente no dia que vai estar lançando o podcast, que são daqui a 5 dias. Eu vou estar saindo de férias por 5 dias com os meus filhos. E aí eu vou para Paris. E aí, por exemplo... Já vai quebrar ali, não é? Já vai quebrar. Então, por exemplo, eu já organizei, por exemplo, no meu subconsciente, tal, já fiz a minha organização, que é tipo, a partir do dia 13, que é quando vai realmente começar, por exemplo, que é uma segunda, ali eu já não tenho mais desculpa. Ali eu vou voltar, por exemplo, fazer os exercícios físicos como eu quero direitinho. Só que agora, por exemplo, eu já escolhi. Eu falei, porque senão eu vou ficar muito dolorido, então já não vou conseguir ir amanhã, no domingo já vai complicar e depois na segunda, então eu vou quebrar o ritmo. Então eu não quero ter a dor, por exemplo. Então eu antecipei um sofrimento futuro, só que isso assim foi consciente, eu não vejo como uma procrastinação e vejo como um planejamento. Mas ele pode se enquadrar numa procrastinação se chegar na segunda, no dia 13, eu vim com o mesmo discurso. Falar, não, mas agora eu não vou fazer por conta disso. Eu já não fiz, mas eu me conheço, eu sei que eu não vou fazer isso, entendeu? Claro. Porque por mais que eu tenha essa parcela de procrastinação como todos, eu acabo sendo muito responsável, né? Então eu sou responsável comigo mesmo, eu sei das minhas responsabilidades, que é o mais importante. Claro, mas a responsabilidade acho que acaba por ser uma aliada no combate até da procrastinação, não é? Sim, a procrastinação, sim, ela é um fator de organização e disciplina.
Tá? muito isso. Então é também um comportamento. Então, na verdade, é o ônus de um comportamento, né? Então, se você tem organização e disciplina, então a chance de você ser um procrastinador, né, que seria já entrar ali nesses 20% aí, talvez já começa a ficar meio doentio, vamos dizer assim, diminui muito, né? Porque se você é organizado e é disciplinado, então, teoricamente, você consegue ter suas tarefas feitas. Mas, mesmo assim, você consegue ter isso, por exemplo, essa procrastinação em outra área. Porque você pode, foi o exemplo que a gente deu. Então, você pode ser muito organizado e disciplinado para o trabalho e para o estudo, mas não para você mesmo. Sim, então, se você se alimenta mal e se você não se exercita, então você acaba procrastinando outra área, outro pilar da sua vida que é tão importante para você, por exemplo, continuar no jogo, né? Não, isso sem dúvida. E, por exemplo, no meu caso, podemos dizer assim, eu sinto muito isso. Eu acho que no meu trabalho, e mesmo quando fui na escola, sempre fui bastante organizada e não me sentia uma procrastinadora, mas depois na parte pessoal, nomeadamente na questão do exercício, é terrível. Para mim é sempre, fica para amanhã, fica para o próximo mês, agora não, vou começar depois, e começa ali a enrolar. Mas eu posso te ajudar com isso, Bia. Então estou aberta para preciso de ajuda, sem dúvida, porque nesse ponto... Eu vou te dar um trabalho extra. Que daí se é trabalho, você treina, né? Sim. Então, beleza. Então, eu quero treinar boxe. Não, é sério. Eu preciso de alguém ali pra ficar segurando ali, me incentivando e tal. Assim, então, eu sou você faz uma pesquisa, se torna ali uma personal coach nessa parte aí e se torna um trabalho. Se torna um trabalho... Não, é uma brincadeira, mas a questão é exatamente essa. Você, na verdade, você precisa pegar... Já antecipando uma das dicas para você parar de procrastinar. Na verdade, você tem que... A procrastinação, ela tá ligado a alguma coisa que você não tem tanto prazer para fazer. Essa que é a verdade. Eu acho que é isso, que eu ainda não consegui sentir prazer na questão do exercício físico. Eu ainda não consegui encontrar uma coisa que eu diga, eu gosto de fazer isto e quero fazer Mas isto. até vocês estavam falando e eu vou dar um exemplo que aconteceu de ontem para hoje. É exatamente, normalmente eu venho trabalhar na parte da tarde, então eu já faço meu exercício na parte da manhã. Eu não preciso, eu acordo e vou fazer meu exercício, não é algo que eu preciso pensar muito sobre o assunto. Mas hoje vim trabalhar mais cedo e pensei, então tá, o que eu preciso fazer para não deixar de ir? Porque se eu for em casa, se eu for me trocar, eu não vou, eu me conheço e também vai muito de você se conhecer até o ponto de Sem dúvida, isso. Então, o que eu fiz? Ontem eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz antes de fazer qualquer coisa, arrumei a minha mochila, separei a minha marmita com as minhas refeições saudáveis, botei tudo lá, chequei se eu não esqueci nada e pronto. Daí fui fazer as outras coisas. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu não tinha a opção de não pegar a minha mochila. Minha mochila tá comigo, então... Mas lá está, é a questão da organização, acaba por ser muito isso. Mas então você acha que você é organizada, Camila? Você... Não sou. Eu sou completamente não organizada e é por isso Foi uma vitória. Ontem uma vitória. Eu sei, se eu não me organizar hoje, eu não vou me organizar para ir amanhã. Então eu preciso deixar organizado para eu não procrastinar e não ir para frente. A organização, ela é uma das ferramentas de para você realmente conseguir parar de procrastinar com alguma coisa. Então, para alimentação, por exemplo, você já usou isso para alimentação e para exercício. E até para quando você se propõe, não vou falar dieta, mas você se propõe a se alimentar melhor. Tá? Daqui para frente eu vou me alimentar melhor. Você se propõe isso. Se você chegar no domingo à noite, você organiza a comida da sua semana, você tem menos chance de isso é uma dica. Você tá ali, aí você fica assim, eu vou deixar pra fazer amanhã, eu vou deixar pra fazer amanhã. Mas você já deixar tudo prontinho na geladeira ali pra você, em potinhos, em coisinhas que você já tá pronto pra fazer, fica mais fácil. Não, fica mais fácil, assim, e é uma coisa que praticamente todo mundo sabe. Mas assim, por que as pessoas não fazem? Porque procrastinam. Exatamente. Por que as pessoas procrastinam? Porque provavelmente momento, é isso, não é prazeroso. Claro que não é prazeroso estar ali a cozinhar para a semana toda, por exemplo, ou estar a planear. Eu preferia, se calhar, estar a gastar esse tempo a fazer outra coisa, sei lá, ver um filme, ver uma série, por exemplo. Então a gente pode dizer que, por exemplo, essas pessoas talvez não tenham a vontade suficiente, porque procrastinar é isso, você vive ali do prazer momentâneo, né? Então me dá mais prazer. Então tem muitas pessoas que estão vivendo, por exemplo, nessa bolha e naquela mesma história, né? Aceitando uma mentira da sociedade e pegando aquela mentira para ela porque é mais confortável, é mais prazeroso. Porque, por exemplo, é muito mais prazeroso para a pessoa, por exemplo, principalmente para alguns jovens, ficar
várias horas, por exemplo, na Netflix e nas redes sociais, do que planejando, por exemplo, organizando a semana em termos de exercício físico, tarefas, os compromissos com faculdade, o colégio, tudo, né? Não, mas é isso. Só que depois ao pensarmos, não é uma coisa que demora muito tempo. Eu acho que é só encaixar na rotina. Porque no momento em que isso está encaixado na rotina, começa a fluir tudo mais e a própria pessoa vai se sentir melhor porque vai conseguir cumprir os seus objetivos. Não, sim, eu vou colocar algumas provocações assim, porque assim, isso é tudo coisa que a gente sabe. Sim. Todos sabem disso, mas por que as pessoas não fazem? Eu Porque daí a gente vai voltar para a mesma pergunta, porque procrastina. Mas por que procrastina? Não, realmente eu enxergo a procrastinação, pelo menos na minha vida, né? A minha forma de procrastinar é mesmo trocar, literalmente isso que a Bia comentou, é trocar o que eu sei que eu tenho que fazer, né? E eu vou ter até depois o prazer de ter aquilo feito, mas por um prazer momentâneo, seja ele qual for. Ontem, por exemplo, eu pensei, eu vou sentar aqui e antes de me organizar, eu vou... sei lá, ficar no Instagram, não é isso. E daí... mesmo quando nos organizamos, eu acho que é bom nós termos sempre um tempo para fazer uma coisa que realmente nos dá prazer no momento. Sim. Mas isso tem que estar planeado. Era o ponto onde eu ia dar uma dica que eu estava lendo esses dias. E para você, uma das dicas para quem já se considera procrastinador é você... se você tem uma tarefa, tá? Você se propôs a fazer uma tarefa, seja ela com prazo ou não, mas um prazo para você, no dia ou pro dia seguinte. É você dividir o seu dia em horários. Assim, vamos supor, vou fazer essa tarefa por 2 horas, dependendo da demanda que a tarefa te dá, né? Mas assim, vou fazer essa tarefa durante 2 horas. Sim, média de 2 horas. Depois de 2 horas eu vou parar. E aí eu vou pegar meu celular, eu vou pesquisar o que eu quiser, eu vou escutar uma música, eu vou, sei lá, fazer um lanche. Mas eu acho que essa de pegar o celular aí já pode ser quase um tiro no pé, né? Não, mas você tem que estipular um tempo pra isso. Aí depois você vai guardar isso tudo e vai volta outra vez. Você falou uma coisa bem interessante aí. Você falou, por exemplo, a pessoa que já se conhece como um procrastinador. Então você tem aquele procrastinador que já se reconheceu como procrastinador. E você tem um outro procrastinador que ele não se vê como um procrastinador, mas procrastina. Sim. Também. Mas porque ele troca, né? Ele só acha que... eu acho que esse tipo de pessoa que é esse tipo de procrastinador, na minha opinião, acho que ele só troca, né? Ele sabe que ele tem que fazer uma coisa e ele troca por outras coisas. Então, mas espera aí, só pra gente deixar isso claro pra quem tá ouvindo lá pra nossa audiência. Espero que cresça cada vez mais, tá? Nos sigam. Assim... Então, a procrastinação, assim, mas quando a gente usa a palavra procrastinador, a gente entra naquele grupo dos 20% que são procrastinadores crônicos. Então, pela nossa conversa, pelo andar da nossa conversa aqui, então a gente está entendendo que, por exemplo, desses 20%, na média, em alguns estudos, né, que existem, né, esses 20% que são procrastinadores crônicos. Então, a gente tem um grupo que já sabe que são um procrastinador crônico, e aí ele desenvolve ali as ferramentas, que é o ideal, você se conhecer, você se conhece, se identifica, sabe quem você é e o porquê que aquilo está te causando, e aí você cria, por exemplo, ali um roteiro. Vai ser planilhas, rotinas, e aí é uma maneira de você não sair, você diminuir essa procrastinação. Mas isso é um procrastinador que está dentro desse grupo dos 20% aí, na média geral aí, que são procrastinadores crônicos. Só que nessa parcela tem uma outra metade que eles não sabem, claro, que a pessoa não teve nenhum diagnóstico e também não se conheceu ainda. Então, para esse grupo aí, por exemplo, eles vão ficar procrastinando sem saber que estão procrastinando, né? E sem saber o que está acontecendo. Não têm consciência disso, exato. E depois vão começar a sentir que as tarefas vão acumular e certamente que vai chegar a uma altura em que não vai dar, que vai estourar, que a pessoa vai se sentir... Eu acho que em algum momento... overwhelming, como se costuma dizer, é isso. Então, Edson, quais são os tipos de procrastinadores que existem? De procrastinador? Sim. Brincadeira. Então, assim, eu entendo o seguinte, você tem esse procrastinador, então um grande resumo foi assim, todos nós procrastinamos em diferentes áreas da nossa vida, entendeu? Então, você tem ali, e procrastinador e procrastinar são coisas diferentes. Então, quando a pessoa se identifica, por isso que eu estava tentando entender como que a Camila estava me dizendo que ela era procrastinadora. Porque se a gente se identifica como procrastinador, a gente já está sim entendendo que a gente é um procrastinador crônico.
e diagnosticado. E aí a gente tem que estar sendo acompanhado, assim, esporadicamente por um psicólogo para tentar ali dosar bem isso e entender o que acontece. Mas todo tipo de procrastinação, tudo que acontece na sua vida, você precisa entender o que acontece. Então, o procrastinador, você tem esse crônico, diagnosticado, e você tem o procrastinador crônico não diagnosticado. E aí você tem todo o restante, que são pessoas procrastinadoras, mas não são procrastinador. Então, teoricamente, se a gente fosse definir, a gente teria esses 3 tipos. Pelo menos é o que eu entendo sobre o assunto. E aí a gente agora vai entrar nessa última fase do podcast já definindo como que, por exemplo, tanto a gente identifica isso, como também como que a gente consegue trazer uma solução. O que a gente faz para procrastinar menos, entendeu? O que a gente faz se a gente entender ou acreditar que a gente é um procrastinador, que a gente está nesses 20% aí de estudo aí que tem, que as pessoas são assim, tá? Então, eu acredito nisso. Vocês lembram de mais algum outro tipo? Então, há um tipo que não tem consciência que é procrastinador, mas ele na realidade está a procrastinar, mas ele acha que não está. Mas aí tá naquele grupo que eu falei que é o procrastinador crônico, que ele não tá diagnosticado, ele não sabe, ele não tem a consciência, mas é o mesmo. Claro, mas ele para ele não sabe Então, de é todo. porque ele não tem a consciência, é a mesma isso. coisa, ele é um procrastinador, mas ele não sabe, ele não tem diagnóstico, e mesmo se você achar que você se você não tiver o diagnóstico, também você não vai ter a certeza. Então você tem que ir no psicólogo e ele vai fazer os testes ali e vai tentar te entender. Mas qual mais outro você lembra? Assim? Assim, neste momento não estou a lembrar de mais algum, portanto, eu acho que acaba a gente por cobriu, ser, esses 3. A divisão vai nesses 3 aí. Acaba por cobrir isso, que é aquele que realmente é crônico. É o crônico consciente, o crônico que não foi diagnosticado e não é consciente, e nós todos. Exatamente. Que somos aqueles Porque que vão toda a procrastinar em algum momento da vida. Em níveis diferentes. Ela é uma procrastinadora leve, ela não se considera uma procrastinadora porque ela consegue em algumas partes. Não, ela é leve para estudo e para trabalho, mas aí com ela mesma, mas para alimentação também ou só para academia? Não, é só mesmo para academia, é um ponto Ai, que eu tenho. Bia, é procrastinação ou é preguiça? Eu acho que é preguiça, na realidade. Tá, então a gente A tem que pensar bem, entender um bem. pouquinho Tem que preguiça, se entender calhar. bem o que é isso Não, daí. é preguiça, mas depois que leva a que eu também não vai que faça. Portanto, é um pouquinho isso. Tá, e Camila, pra você tem mais algum tipo aí que você tem lembrado? É esses aí mesmo que a gente... E definindo, você não é uma procrastinadora crônica. Você tá no grupo... Eu sei, fiquei nervosa agora. Não sei, acho que eu só me enxergo como procrastinadora porque... Não acho que... É que crônico é uma palavra pesada, né? Você fala crônico, mas não sou crônica porque Desde eu sou que você se conhece por você mesmo, você procrastina? Sim. Em tudo? Não. Sem ter outras coisas pra fazer, você tá procrastinando? Não. Não, mas tudo bem, eu não sei se essa é a maneira de diagnosticar, eu só tô brincando. Só tô brincando. Não sei se... Não, mas por exemplo, eu acho que... Mas eu acredito que o caminho é esse. Se a pessoa não tem muitas tarefas pra fazer e procrastina tudo desde que se conhece, aí pode procurar um psicólogo, que a chance de ser... Assim, o procrastinador, na verdade, crônico, e independente dele estar no grupo, de ser identificado já, diagnosticado ou não, é geralmente alguém onde a procrastinação está trazendo problema. Então, tudo que a gente coloca ali que tem índice psíquico, que tem influência na nossa vida ali, que tem alguma alteração comportamental, vamos dizer assim, é quando está influenciando a vida do ser. Então, por exemplo, imagina que a pessoa ela não tem nenhum problema, por exemplo, externo ou interno. Então, interno eu digo endógeno. Não tem nenhum problema de saúde, então não tem nada. E também não tem nenhum problema externo. Tipo, tem, assim, tem casa, tem comida, tem tudo. Então, ela não tem nenhum problema externo. Não tem problema nenhum básico. Não, ou mesmo assim, não tem, por exemplo, atrito na família. Não tem nada que esteja criando esse cenário de procrastinação e ela está procrastinando. Então, ela não é uma pessoa tão atarefada, por exemplo, dando um exemplo do estudante. A única preocupação que ele tem, todas as outras bases estão organizadas, é o estudo. E ele não consegue performar na escola porque simplesmente ele não estuda, porque ele
fica procrastinando ali e tal, Sim. tal. Então aí tem que realmente, eu já vejo, assim, tá trazendo danos para a vida dele. Ele não tá conseguindo se desenvolver na escola porque ele tá procrastinando. Sim. Então aí já pode colocar nesse procrastinador crônico e tentar saber o que que é. O outro é no trabalho. Então ele tá sempre trocando de trabalho, ele tá trazendo para ele algum problema. Ele não faz as coisas acontecer, entendeu? Sim. As coisas não acontecem para ele, entendeu? Então tá sempre trocando de trabalho, porque chega no trabalho, começa a procrastinar e não entrega no trabalho. Aí ele sabe que ele não vai entregar, ele sabe que vai ter uma consequência e mesmo assim ele aceita, porque é maior que ele. Então tudo aquilo que acaba sendo maior que a sua consciência de alguma maneira, então você já pode colocar nessa situação mais crônica, nessa... Até porque isso traz outros tipos de malefícios, isso agrava outras coisas que você tem, por exemplo, agrava, como a gente falou no início, a sua ansiedade, e a sua ansiedade agrava outros departamentos. Sim, não, vai ter outras camadas. Eu só tô dando um exemplo aqui, por exemplo, que as camadas têm, entendeu? Por isso, assim, geralmente tem outras camadas, né? De ser esse crônico, entendeu? O que eu digo, por exemplo, não ter, por exemplo, alguma coisa de saúde, por exemplo, eu vou procrastinar, mas é porque eu tô doente de fato, entendeu? Sim, eu tô realmente, aí, quando eu digo doente de fato, é como uma sim, coisa visível e diagnosticada facilmente, né? Que é diferente das situações mais psíquicas, né? Então, por exemplo, eu vou e, por exemplo, eu não fiz uma tarefa, mas é de fato porque eu tava com febre nos últimos 5 dias, fiquei com moleza e não consegui fazer. Mas aí Então é uma justificação. é uma justificação, entendeu? diferente. Então aí então, por exemplo, se você não tem nada endógeno, se você não tem nada, uma situação ali que realmente de fato tá acontecendo, ou uma outra situação que, pô, eu tive um atrito, sei lá, os pais ou alguma coisa ali que te desconcentrou realmente. Então, se você não tem uma razão, uma causa válida e tá acontecendo, então você pode ter essa consciência aí que você pode ser um procrastinador crônico, sim. Tá? Então, eu acho que eu vou nessa linha. E o restante, assim, não precisa se preocupar, pessoal. Se a gente tá ali se você não vai pra academia, não é que você não precisa se preocupar, você precisa fazer alguma coisa. Mas assim, se você não vai pra academia, a maioria das pessoas, você vai no estudo aí, acho que parece que só 3% das pessoas que se matriculam em academia terminam até o final do ano lá, por exemplo, da jornada na academia. Então, acaba... Você tá no grupo de todo mundo, mas tem que mudar e a gente vai tentar explicar agora, que já é essa última fase, para finalizar, como que as pessoas conseguiriam diminuir essa procrastinação. E, assim, procrastinador tem que procurar médico. Então tem que realmente procurar ajuda médica, tem que procurar um psicólogo, fazer um acompanhamento. Isso não tem outra alternativa. Então as pessoas que têm ansiedade e está influenciando nessa situação da procrastinação e está trazendo algum problema, malefício, claro. Tem que realmente procurar o médico. Então, primeiro é tentar se conhecer e entender. Aí a gente tem um outro grupo que são pessoas como nós, normal, que vai... A procrastinação acaba por atrapalhar, mas não de uma forma... Quase patológica, é isso. Não, mas esse é o crônico. Claro, não, no sentido em que não nos está a influenciar tanto a nossa acaba vida. por atrapalhar, exato. porque a gente... se vira. De uma forma geral, atrapalha a vida da pessoa, não necessariamente de uma forma... Não, Camila, mas a gente precisa definir o seguinte, a ideia é justamente a gente colocar porque o ideal é que a outra pessoa que está do outro lado consiga ficar claro para ela. Então, se ela ficar claro para ela, sim, porque daí tá todo mundo no mesmo barco. Sim, então, não atrapalha quando você tá assim, beleza, entra naquelas questões de mais set também, que a gente vai finalizar tudo com isso também. Mas assim, se você é você procrastinar e você ser um procrastinador é coisa diferente, entendeu? Sim, entendi. Certo? Claro. Então, procrastinar todos nós fazemos, entendeu? Sim. Todos nós fazemos. Ou vai ser no trabalho, ou um pouco no estudo, mas aquela é a questão, beleza. Eu procrastinei para entregar alguma coisa, mas eu entreguei a tempo e ainda consegui, por exemplo, a pontuação que eu precisava para a faculdade. Eu consigo me manter no trabalho, eu consigo me manter no estudo, consigo me manter. Você vai empurrando ali, mas você vai conseguindo. Ele não tá te trazendo, por exemplo, danos, né? É viver no limite, não costuma dizer. Mas todos são assim. Essa aqui, não vamos Tem tampar o sol com a alguma peneira, coisa assim, entendeu? claro. Então, a maioria, assim, você tem aquele grupo que tá mais organizado, que é o caso da Bia, que era CDF. Então, tava ali sempre com 10 ali em tudo ali. Aqui, cá em Portugal é 20, né? Então, ela tava sempre dos 15 pra cima ali, sempre na zona de conforto, brigando porque não tirou quase 20, né? E você tem os outros ali que precisava de 10 pra passar, chegou ali na reta final. 9,5 chorar, conseguiu e tá feliz. Então, pra tudo você vai ter as pessoas bem normal nessa situação e outros que vão performar mais, mas
todos procrastinam, entendeu? Então é só definindo isso. Bom, vamos agora para essa última. Eu vou dar as minhas dicas aqui que eu tenho de como você realmente conseguir diminuir e performar mais. Performar mais é a gente aceitar que a gente procrastina, mas não somos procrastinador. Deixar isso bem definido. Mas eu quero performar mais. Porque quanto menos eu procrastinar, mais resultado eu tenho. Então, pessoas que têm sucesso procrastinam menos. Tá? Em tudo. Então, pessoas que têm sucesso, geralmente se disciplinam mais, são mais organizadas e têm uma rotina muito mais produtiva. Então, isso é o que divide, por exemplo, pessoas com muito resultado, com muita performance e os normais ali que ainda estão buscando isso. Mas, assim, quem está do outro lado ouvindo, não se desanime, porque, assim, tudo é uma trajetória, tá? Tudo é uma fase na sua vida, entendeu? Então, você precisa entender em que fase que você está de construção da sua vida e simplesmente seguir o caminho, entendeu? Isso, e simplesmente continuar, entendeu? Continuar, acreditar e trabalhar. Então, assim, a grande dica que eu tenho é o Mindfulness, tá? Que, assim, você entender quem você é, entender o seu momento, porque, assim, todos nós somos bombardeados de informações e de tarefas. Todos nós, entendeu? A gente realmente, o dia fica curto para todos. Então, se a pessoa conseguir fazer o mindfulness, que é entender que momento que está, entender todas as coisas que ela tem para fazer, entender as emoções dela, entendeu? Então tem uns que vai meditar, tem outros que tem várias, podem pesquisar um pouco do assunto, não sou especialista no assunto, mas enfim, basicamente é você entender o que você tem para fazer, entender um pouco das suas emoções, inclusive se aquilo está te causando o porquê que você iria procrastinar aquilo, entender que você pode estar contando uma mentira para você, que é tipo, não vou hoje para academia, eu vou amanhã, entendeu? Mas por que você vai amanhã? Então você vai entender pelo que é porque você está com muita tarefa, é porque você não quer ficar dolorido, é porque você está querendo já se auto-sabotar, porque achando que não vai ter o resultado. Só que esse exemplo da academia, ele é para o estudo e ele é para o trabalho. Então o que está te impedindo? Geralmente a gente sabe que, foi o que a gente já falou durante o podcast, é porque todos nós hoje estamos vivendo muito aqui no momento. A pessoa está com tanta bucha para resolver, está com tanto problema, às vezes com que ela quer o prazer do momento. E às vezes o prazer do momento é ficar no WhatsApp, com alguns amigos, no Instagram e assim vai. Conselho, elimina essas ferramentas no momento que você tenha que produzir alguma coisa. Então, se você está no trabalho, você deixa celular longe, só que você entende o que aquilo te causa. Você entende que se você tiver com o celular na mão, você vai consumir muito conteúdo de distração. E aquele não é um momento para conteúdo de distração. Então, o Mindfulness é isso. Você entende o momento que você está. Você entende, falou, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho aqui o meu smartphone, meu celular aqui, que é onde eu tenho meus apps de ou relacionamento, ou simplesmente redes sociais, enfim. E que aqui está a casa da distração, entendeu? Aqui está a minha planilha do que eu tenho que fazer de trabalho. Hoje eu estou aqui para experienciar esses trabalhos, desenvolver esses trabalhos, porque isso é o que eu fui contratado, no caso de você estiver numa empresa. Então, você entende ali a sua situação que você está. Então, isso é isso. Mindfulness é isso. É você entender o momento que você está e o que você tem que fazer e evitar contar mentira para você. Tipo, não vou começar esse trabalho agora porque eu preciso só ver isso aqui no Facebook. Não, você não precisa ver. Não é preciso. Porque você precisa fazer o seu trabalho. Você não precisa daquilo. Sim. E aí você pode criar. A segunda dica é você cria as estratégias. Você, partindo dessa primeira dica, você consegue realmente criar uma estrutura para ti. Sim. Que é falar, beleza, eu tenho essa coluna aqui que é as minhas tarefas do dia que eu preciso concretizar. Nas tarefas do dia, nesse cronograma, você pode colocar, inclusive, desde o horário que você acorda. Então, por exemplo, tem gente que vai criar aquela rotina. Acordar, se exercitar, meditar, orar, depois ir para o trabalho. Entendeu? Tomar café e ir para o trabalho. E esse grupo geralmente acorda às 6, acorda às 5. Entendeu? E aí você vai ter aqueles que vão fazer essa estratégia, mas no dia anterior vão ficar até as 2 nas redes sociais, até a 1 na rede social, depois não vai acordar às 5, vai acordar às 8:30, aí já vai estragar todo o dia. Mas se você tem essa conscientização, isso todos fazem,
Todos fazem. Todos não, né? Todos quando eu digo de maneira expressiva, é porque você não está naquele grupo dos 3%, dos 5%, que está realmente já muito conscientizado, conseguiu já desenvolver essa parte. Mas aí o ideal é que você caminhe para lá. Então, se você tem a consciência, primeiro você cria consciência, entendeu? E saber que naquele dia você não acordou cedo e você não concluiu as suas tarefas, uma das razões é porque você escolheu a distração. Sim. Responsável e tá tudo bem, melhora pro próximo, tá tudo bem, entenda a responsabilidade, entenda onde você quer chegar, entendeu? Então, se você sabe onde você chegar e aonde você errou, corrige. Não, e aceita que você é assim. Então, a primeira coisa é você aceitar que você é assim, entendeu? Aceitar não significa que você não está disposto a mudar. A mudar, é isso, que não é só aceitar. Quando eu digo você aceitar, é você não se punir. Sim. Porque todos são assim. Então, a gente está falando aí de 90 e poucos % aí da população mundial, é assim, entendeu? Então, a pessoa tem uma dor ali qualquer, ela não quer, por exemplo, sei lá, pensar num relacionamento. Para ela não pensar num relacionamento, ela quer ir lá e perder tempo na distração, ou ouvindo uma comédia, ou assistindo filme, enfim. Isso, assim, de uma maneira geral, é uma fraqueza que todos temos. Então, o ideal é que a pessoa... Por isso que, assim, o conceito Mindfulness, ele já pega, ele já resolve tudo, entendeu? Porque se você vai para essa linha de você entender quem você é, aonde você está e as tarefas que você tem que fazer e viver o momento presente, entendeu? Sim. Então, se você vive o momento presente, significa que se você determinou aquele momento para academia, você vai para academia, você tenta estar ali na academia. Se você está no trabalho, você está no trabalho, entendeu? E se você está na caixinha da distração, tudo bem, você está na caixinha da distração. É bom ter esses momentos, ótimo ter esses momentos. Por isso que tem que estar planejado, entendeu? Exatamente. E aí tem várias estratégias, assim, fica curto a gente dar, mas assim, esse, por exemplo, é a maneira que eu vejo que é como fazer, entendeu? E quando eu dei o exemplo, por exemplo, ó, eu não vou para academia hoje porque eu vou viajar para Paris, para Disney com meus filhos na quarta-feira e depois eu volto só na segunda. Porque eu já me programei pra fazer essa coisa. Então eu já aceitei. Eu sei que se eu for, sei por que eu não vou. E que tá tudo bem, que mas na tem segunda-feira você vai. E que tá tudo bem, na segunda eu vou fazer, porque entendeu? Porque às vezes se você não aceitar e se culpar, você já vai ficar se remoendo, entendeu? Já não fui, então não aí vou. amanhã eu ia estar chateado comigo porque eu não fui na academia hoje, no domingo eu ia estar chateado comigo porque eu não fui na academia no sábado. E na segunda ia acabar não indo porque ficou chateado. Então eu já pego e já aceito. Falo, não, eu não vou conseguir ir por conta disso, mas eu tenho esse compromisso, tá. Isso é procrastinação? Não. No meu ponto de vista, é organização. Isso é planeamento, entendeu? Claro. Porque eu não faço isso sempre. Então, esse é a questão do Mindfulness, entender como que tá essa situação. Bom, para vocês, meninas, como que vocês gostariam de concluir? Eu sei, para mim é a organização. Eu acho que é uma ótima estratégia, já ouvi inclusive falar sobre isso, porque pode ajudar, se nós tivermos tudo planeado e criarmos momentos realmente para essa distração. Nem que seja meia hora ou uma hora, tudo bem no dia. É aquele momento, ok, vou estar ali no Facebook, no Instagram, mas depois tenho de desligar e faço o resto. E isso acaba por ser uma forma ótima de conseguir contornar um pouquinho esse momento. É aquela situação, caixinha da distração, caixinha da responsabilidade, né? Então, quando que eu estou performando e quando que eu estou simplesmente consumindo distração, porque é bom para mim também. Pra mim eu acho que o se conhecer, como você disse, cada um se conhecer e entender o que precisa ser feito para melhorar e estar disposto a isso, eu acho que é o essencial. Junto com a organização, e priorizar, claro. E priorizar também. Eu acho também importante nós priorizarmos as coisas que temos para fazer. Não é de juntar tudo num saco e agora vou fazer um pouquinho aqui e ali. Não. Qual é que é aquela que eu tenho que fazer mais rapidamente? Então esta e organizar e acaba por ajudar, sem dúvida. Bom, para finalizar, eu deixei essa dica do Mindfulness que já consegue abranger tudo, né, ali um pouco. A última dica que eu tenho, assim, que é o que funciona para mim, e eu consegui performar bastante na minha vida, mesmo sem ser organizado, sem ser disciplinado e procrastinando também. Não sendo um procrastinador, mas procrastinando também como todos. E para mim o grande diferencial foi sempre responsabilidade. Se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. A diferença é que se eu for disciplinado e organizado, eu vou performar mais e vai me doer menos. Tá? Então, tudo disso é mindset. Só que, por exemplo, também é uma aceitação. Eu sempre aceitei que eu não sou tão assim e aceitei, inclusive, que é uma coisa que é o meu desafio para melhorar. Então, eu tenho ficado cada vez mais disciplinado, cada vez mais organizado, mas está longe de eu me comparar com alguém que realmente já é mais organizado e disciplinado de maneira nata. Mas só que
eu sou muito mais responsável do que muita gente que é organizada e disciplinada. Então, para mim, eu consigo resultado porque eu sou responsável. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho que entregar trabalhos, né? Às vezes eu coloco um exemplo, por exemplo, da minha profissão. Então, hoje, atualmente, eu estou com 3 empresas andando, assim, né? Oficialmente, né? Porque tem uma quarta que ainda não está. Então, é o laboratório de prótese. Às vezes eu tenho muitas facetas, muitos casos de cerâmica para terminar para os meus clientes dentistas. E aí eu tenho um outro grupo de clientes que são os meus clientes pacientes, porque eu também sou dentista. Então, por mais que eu tenha um time, por mais que eu tenha uma equipe, tem dias que eu tenho realmente muito trabalho para fazer. Então, por exemplo, hoje, para eu chegar aqui às 8h30 e gravar o podcast, ontem eu tive que finalizar toda a minha produção de hoje, e ontem eu trabalhei com extremo foco. Então, ontem eu tinha uma produção de 6 unidades, 6 elementos para terminar, que precisava terminar. Poderia terminar hoje, poderia terminar amanhã, mas não, o dia foi ontem, porque hoje foi um dia que eu tirei para a gravação. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho paciente. Isso é da organização. Você se Isso eu comecei a me organizar. Mas, por exemplo, se eu não tivesse feito ontem, hoje eu teria chego às 4 da manhã aqui para fazer. Sim. E aí é onde entra a responsabilidade. Ficou para a última hora por qualquer outro motivo, ou porque eu procrastinei, ou porque realmente não tive tempo de fazer, mas eu já cansei de fazer isso. Como tem dias que eu já não sou tão disciplinado para o horário assim, eu chego, por exemplo, às 9h30 ou às 10, porque eu quero tomar meu café no meu tempo, mas é uma coisa que eu construí para isso, entendeu? Sim. Então, para fechar essa questão da procrastinação, que foi o tópico de hoje, a mensagem que eu deixo assim: responsabilidade, se comprometeu a entender que tem que entregar, entendeu? E autoconhecimento. Se conhecer, entender a consequência que você vai ter, o que fica bem, o que não fica bem, porque o procrastinador, ele sabe que ele vai estar o crônico, né? Ele sabe que ele vai ter problema de não entregar aquilo e ele não entrega. Nós não, né? Os que somos normais, a gente sabe que a gente pode ter problema entregando ali em cima da hora, mas a gente, no final das contas, a gente tem essa autoconfiança, a gente vai entregar. A diferença é que um entrega e outro não entrega. Entendeu? Então, o crônico provavelmente não entrega. Tá? Então, acho que aí define, né? E os outros que são normais, que todos nós entregamos ali, às vezes, em cima da hora, uns mais organizados, mas a gente entrega. Então, tem a responsabilidade. Então, não esquecer dessa parte da responsabilidade. Sem dúvida. Camila, foi um prazer te ter aqui hoje. Prazer. Bia, você também. Então, Camila e Bia faz parte aqui do time da empresa. A gente está nessa primeira fase ainda do podcast, onde a gente está trazendo o pessoal do nosso time. Então, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Para vocês que estão aí do outro lado, se gostou do conteúdo, compartilhe, recomende para os amigos aí. Nos sigam, por exemplo, no Instagram, Facebook a gente não tem nada, mas tem como que te acha, por exemplo, Camila, no Insta? É Camagluta, meu Insta. Camagluta. Ana Beatriz _Lopes Cardoso. Tá. Bom, o meu tá mais simples ali. O meu tá só Edson da Silva DDS, tá? Então fica mais simples o meu. O da Bia eu já até esqueci. Bia, muda lá, coloca Bia alguma coisa pro próximo pra ficar mais fácil das pessoas te achar. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.